Olá, bom dia. Privilégio poder dividir um pouco daquilo que nós temos vivido, estudado, aprendido principalmente. Esta semana fui instado pelo meu querido e nobre professor, o Dr. Ricardo Rabinovich, professor de mestrado na Universidade de Girona, onde nós estamos fazendo um curso de mestrado, um programa de mestrado Direito e Cultura, nessa matéria de Direito humanos na pós-modernidade, discutir alguns temas interessantes. E dentre eles foi trazido, e eu quero rapidamente, de forma rápida, mas não simples, falar um pouco daquilo que nós vimos, principalmente dos direitos humanos, em Trial by Fire, um filme indicado pelo professor, para que pudéssemos analisar essa situação. Esse filme, a sua tradução para o português chama Justiça em Chamas, nome intrigante, interessante, que analisa principalmente essa situação dos direitos humanos. É um filme baseado numa história real, num artigo escrito por David Grann em 2009, de algo acontecido no Texas. Ele fala de um encontro inusitado, de forma interessante, de um prisioneiro condenado à morte com uma mulher divorciada, mãe de 2 filhos. De forma inusitada se encontram. Ele já está condenado, ela o encontra já cumprindo a sua pena, e mãe de 2 filhos. E de forma interessante esse relacionamento nasce um relacionamento de amizade, e nesse relacionamento é questionado a figura da justiça e da pena de morte, o cenário para essa discussão. E é interessante que uma das inúmeras discussões da família, principalmente dessa mulher, numa discussão dela com a filha na cozinha, a filha pergunta: e por que você vai visitá-lo? Por que você vai visitar um condenado ao assassinato? E ela responde: eu vou visitá-lo porque ele é humano. Eu vou visitá-lo porque ele é humano. Acho que essa é um grande divisor de águas em relação à discussão do filme. Existe um rompimento ou maus tratos aos direitos e garantias, aos direitos humanos, em vários momentos do filme. Dentre eles, na forma que começou o inquérito, a investigação policial, ela já conversou com cartas marcadas. Aqueles que foram visitar ou investigar a residência já tinham ali uma certa impressão do que tinha acontecido. Essa mesma impressão foi transferida durante o inquérito, durante a prisão, na condução dessa situação. É interessante que no depoimento do acusado, aquela pessoa, o delegado que está ali fazendo a pergunta, ele faz a pergunta assim: olha, você tem certeza que você não cometeu esse crime? E ele fala: tenho certeza. E o delegado fala assim: você está falando a verdade? Porque em outros momentos você falou mentira. Então ele estava sendo condenado ou julgado por outras coisas também, que é um aspecto terrível. No seu processo judicial não foi levado aos seus direitos e suas garantias, ele não foi devidamente representado, em uma situação pífia, infelizmente, do advogado, que também já tinha o pré-julgado, de toda a sociedade também já tinha o pré-julgado. E é interessante que existem várias situações que foram levantadas por essa mulher, que nessa pesquisa que ela fez, ela percebeu vários problemas durante o processo judicial. Dentre os problemas que as pessoas, as testemunhas que foram ouvidas na delegacia, ao serem ouvidas na justiça, trocaram constantemente e de forma contundente o seu depoimento. E isso poderia ter sido visto pelo juiz, isso poderia ter sido visto pelo jurado, e também não foi levantado em momento nenhum pelo advogado. Então isso tudo fere completamente, fere de morte, já que estamos falando de morte, completamente o processo judicial, que é um grande problema de direitos humanos, porque um dos grandes direitos humanos é a pessoa ser julgada corretamente, ter direito a uma sentença correta, a ter direito à sua ampla defesa e o seu contraditório. Então, durante o filme, isso demonstra claramente, e por isso que o nome é muito interessante, porque isso mostra Justiça em Chamas.
O segundo advogado do processo, ao tentar reverter a situação e discutindo com essa mulher, ele usa uma frase também muito interessante, que ele fala o seguinte: o sistema está quebrado. O sistema que está quebrado, questionando ali a postura não só do julgamento, mas também da aplicação da pena de morte. E aí, ao chegar no presídio, ele é submetido a torturas psicológicas, porque a prisão ele fica vendo mensalmente as pessoas passando para serem mortas. Além disso, ao chegar, ele foi agredido fisicamente pelo policial que era responsável pelo aquele setor. Então existem flagrantes absurdos contrários aos direitos humanos. Os direitos humanos desse condenado, Cameron Todd, foi completamente violado em várias situações. E aí discutimos sobre a pena de morte. E a pena de morte? A pena de morte, ela é aplicável? Como que é a aplicação em relação à pena de morte e os direitos humanos? Também devemos falar um pouco sobre isso. É interessante passar que a pena de morte sempre existiu no mundo. Desde os primórdios, em qualquer momento que você vai ler na história, existe sempre a menção da pena de morte. Se for levantar lá do Código de Ur, 2100 anos antes de Cristo, já existia ali a pena de morte, principalmente para duas penas, para duas circunstâncias: para o roubo e para aquela pessoa que tivesse matado alguém. O Código de Ur influenciou outras legislações, as primeiras codificações escritas, que foi uma grande evolução, a vinda da codificação escrita. E no Código de Hammurabi, que veio logo depois disso, vem em 1800 a.C., também existem várias situações onde são punidas com pena de morte, inclusive o artigo 1º. E de forma interessante, o artigo 1º dos 282 artigos do Código de Hammurabi, ele fala que é punível por pena de morte a acusação falsa. O valor da palavra, o valor daquela pessoa que acusava alguém e não tinha como provar aquilo que estava falando, ele deveria ser punido por morte. Dali vem as leis mosaicas, as leis de Moisés. Nós podemos vir para 1250, mais ou menos, aproximadamente 1250 a.C. E existem condenações interessantes com pena de morte. Inclusive, tem uma interessante em Deuteronômio 21:18, onde deve ser punido com morte os filhos rebeldes. Os filhos rebeldes que não obedecem aos pais devem ser punidos por morte. E é interessante a influência dessa situação, inclusive no direito romano, onde no direito romano, e você pega ali a lei das 12 tábuas, que influenciou o direito romano, profundamente o direito romano, existe ali a figura do pai tendo essa autoridade de vida ou morte sobre os seus filhos. A lei grega também, né, você pega ali no Código de Dracon, 620 a.C., esse código, inclusive, muito severo, muito rigoroso, determinava a pena de morte para várias situações, para inúmeras situações da pena de morte. Inclusive, esse termo de lei draconiana, toda vez que existe uma lei muito severa, é um termo utilizado mundialmente como lei draconiana, exatamente para demonstrar essa severidade. E essas situações são todas interessantes, porque é uma legislação que é extremamente antiga, desde os primórdios existe relação sobre isso. Você pega na lei das 12 tábuas mesmo, que foi 450 anos antes de Cristo, no seu livro 7º, determina que se alguém matar a mãe ou o pai, a sua cabeça deveria ser coberta, o seu corpo fechado num saco, costurado, e ele deve ser lançado no rio. É algo quase que cinematográfico, essa punição terrível. E durante muito tempo, muitos religiosos, inclusive até hoje, utilizam, falando que Deus não concorda com a pena de morte, ou que Deus é contrário à pena de morte, mas em muitos momentos da Bíblia nós podemos presenciar e ver a questão da pena de morte sendo incluída. No Brasil, as ordenações filipinas tinham previsão da pena de morte, principalmente com situações contrárias ao rei. Depois nós tivemos na primeira Constituição, em 1824, em 1937, na Constituição de Getúlio Vargas, também houve a previsão. Atualmente no Brasil não é permitido a pena de morte, somente em situações de guerra, mas não estão permitidas, ao contrário. O Brasil é signatário do Pacto de São José, como é signatário desse pacto e também por causa da Declaração de Direitos Humanos, no Brasil a pessoa tem direito à vida, mas ele não pode ser julgado de forma cruel ou não deve pagar a pena de forma cruel. Então é interessante pensarmos isso, que os direitos humanos são os direitos básicos a qualquer ser humano.
independente da sua cor, independente do seu sexo, independente da sua nacionalidade, independente da sua religião. E de qualquer outra situação, todas as pessoas devem ser julgadas de forma igual. E são direitos básicos. Eu gosto da frase, da explicação do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e eu gostaria de lê-la, que diz o seguinte, que a finalidade básica a respeito dos direitos humanos é o respeito à sua dignidade, por meio da proteção contra o arbítrio do poder estatal, estabelecendo condições mínimas de vida e de desenvolvimento da personalidade humana. Não é possível conviver numa sociedade moderna sem a aplicação correta e legítima dos direitos humanos. E como citei a Bíblia em vários momentos, falando sobre a questão da implantação da pena de morte, não poderia terminar sem citar a situação quando o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, em Romanos 10, 12, diz o seguinte: pois não há diferença entre judeus e gregos, mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que invocam. O mesmo Deus, todos somos iguais, devemos ter julgamentos iguais, e isso deve ser analisado, e essa é o que chamou muita atenção no filme. Excelente filme, uma excelente indicação, excelente aula. Gostaria de terminar com a frase de Magalhães de Noronha, que diz o seguinte: enquanto não ficar demonstrado cabalmente que a pena de morte é o meio mais eficaz na luta contra o crime, não tem o homem direito de invocá-la. De todas as penas é a que mais reveste caráter de vingança. É repetir com Kreuzler: uma vida não vale nada, mas nada vale uma vida. Muito obrigado e bom dia.